Boa tarde, irmãos. Quero saudar os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo, como sempre. É um privilégio poder estar aqui e, naturalmente, continuar como tenho afirmado a minha presença aqui debaixo da autoridade do nosso pastor Rui Sabino, e é debaixo dessa autoridade que eu gostaria de partilhar convosco a reflexão de hoje. Antes da reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, ou que os irmãos pudessem relembrar. Então vamos fazer o seguinte: que os irmãos pudessem relembrar um episódio da vida de Jesus que tenha sido marcante, significante na vida de outras pessoas ou de outra pessoa. E se possível que os irmãos então o pudessem fazer agora, assim, só rapidamente. Um episódio bem significativo da vida de Jesus no seu ministério. Já pensaram? Muito bem. Então, quantos dos irmãos pensaram num episódio que ocorreu antes da entrada triunfal em Jerusalém? Antes da entrada triunfal em Jerusalém. Muito bem. Nem poucos se manifestaram. Então, quantos pensaram num episódio depois da entrada triunfal em Jerusalém? A maioria dos irmãos não se manifestou, não pensou, ou pensaram e não se manifestaram. Muito bem. De qualquer forma, eu vejo que a maioria das vezes que nós pensamos num momento significativo da vida, da obra de Jesus, nós lembramos, naturalmente, milagres e coisas que foram aspectos impactantes na vida das pessoas que estavam, aspectos que tiveram muita visibilidade, que foram naturalmente manifestações de sobrenatural do poder de Deus que se manifestava pelo Espírito que estava no Senhor Jesus Cristo. Mas eu interrogo-me, ou melhor, pergunto a mim mesmo, porque é que nós, quando lembramos a obra de Jesus, pensamos sempre mais nesses aspectos e normalmente não pensamos muito, ou não pensamos tanto em relação aos aspectos finais da vida de Jesus. Eu estive a fazer um pequeno trabalho e verifiquei que uma das grandes ênfases que os evangelistas colocam nos seus escritos é exatamente na última semana da vida terrena, do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Qual a razão desse destaque? Bom, já irei, pelo menos, apresentar a minha conclusão. Mas só para terem uma ideia, por exemplo, Mateus usa 8 capítulos, do 20 ao 28, Marcos 6 capítulos, do 11 ao 16, Lucas 6 capítulos, 19 ao 24 e João 10 capítulos, do 12 ao 21. No total, 30 capítulos dedicados àquela última semana, àqueles últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo. E porquê então esse foco? No meu entendimento, e uma vez que nós sabemos que os evangelistas escrevem a posteriori, eles vão escrever algum tempo depois, até bastante tempo, significativamente comparado com aquilo que foi a vida, o ministério do Senhor Jesus Cristo, 30 anos, João muito mais do que 30 anos depois. Naturalmente, eles têm uma ideia mais refletida, têm uma sensibilidade muito mais apurada, talvez também um maior entendimento e revelação daquilo que tinha sido a obra do Senhor Jesus Cristo. E daí eles, no meu entender, se focarem então nesta parte final. E porquê? Então eu creio que estes 3 focos assentam exatamente porque eles têm o entendimento que Jesus está no auge da sua missão terrena. É a consumação do plano redentor de Deus. E daí este foco. De alguma forma também é a manifestação plena do amor e do perdão do Senhor Jesus Cristo. Claro que nós encontramos ao longo do seu ministério muitas manifestações desse amor, da compaixão e do perdão que ele manifesta, mas nesta última semana, naturalmente essa manifestação vai atingir o seu clímax. E também, de alguma forma, nesta semana, no final desta semana, é o cumprimento de toda a justiça de Deus através da entrega do Senhor Jesus Cristo. O que Deus requeria, o que Deus pedia para que a sua justiça fosse executada,
ela vai ser consumada através da obra final do Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo que com estes focos, e pegando exatamente neste final nestes finais dos Evangelhos, sobretudo em Lucas e João, podemos então, a partir da entrada triunfal, nós podemos ver como é que estas ideias, como é que estes pensamentos, como é que estas ações de Jesus foram manifestas. O nosso texto em Lucas 19 e também Mateus, de alguma forma, nós podemos ver, porque este é um foco que é exatamente referido nos 4 evangelhos. A passagem de Jesus vindo de Jericó, num dos evangelhos é focado o encontro com Zaqueu, noutros é a cura do cego Bartimeu, enfim, cada um faz a sua ênfase, mas de facto o ponto de partida de Jericó é a passagem por Betfagé e depois Betânia e finalmente a entrada triunfal em Jerusalém. Como registra Lucas no capítulo 19, verso 28, ele diz: "E dito isto, ia caminhando diante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando a Betânia, a Betfagé e Betânia, ao Monte das Oliveiras, então mandou que 2 discípulos fossem à frente e fossem preparar o jumentinho onde ele deveria entrar, e assim aconteceu, como lhe tinha dito." Este é o cumprimento profético de Zacarias 9. Capítulo 9 é que Deus de facto já tinha anunciado que assim seria esta entrada. E depois que há esta entrada, naturalmente nós sabemos a particularidade e a forma como Jesus entra, aquele triunfo, aquela aclamação, as exclamações: "Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor." Jesus sabia certamente que aquela multidão que estava ali naquele momento a aclamá-lo, brevemente, 5 dias depois, não foi muito tempo depois, iriam mudar de opinião e radicalmente se virarem contra ele. Mas nestes últimos 5 dias, então, que os 4 evangelhos têm o cuidado de focar e de registar, eu creio que Jesus se vai focar em 4 áreas críticas, e críticas, eu falo de críticas do ponto de vista da situação do povo, porque o tempo urgia e Jesus naturalmente as conhecia e sabia que era um tempo, a última oportunidade que o povo iria ter de ouvir o que ele estava a enfatizar, que tinha sido o foco da sua missão, mas que agora de uma maneira mais forte e mais enfática ele poderia salientar então nestas áreas críticas. A primeira área que Jesus vai focar é a purificação do templo. Em Lucas 19 ainda, a partir do verso 45, e o texto que nós lemos há pouco em Mateus 12, diz que entrando no templo, e eu digo que esta última semana de Jesus se centrou em Jerusalém, e particularmente na zona envolvente ao templo, embora Jesus não tenha ficado em Jerusalém, porque os textos depois nos dizem que ele ia para Betânia e voltava, mas então diz que entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, e dizendo: "Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós tendes feito dela covil de salteadores." Então, a purificação do templo. O templo que for edificado não era o templo original, nós sabemos, este templo foi o novo templo, mandado construir por Herodes, mas o propósito era o mesmo. Nós lemos nos livros de Crônicas, quando o Salomão dedica o primeiro templo, e era de facto uma chamada, o templo era um ponto de referência, era uma chamada do povo para a sua purificação espiritual, e o que Jesus agora está a chamar aqui a atenção do povo nesta sua atitude. A casa, aquele templo, tinha sido transformado num ponto de comércio. Ou seja, a religiosidade do povo era uma religiosidade mercantilista. Muitos iam lá por interesse ou porque levavam alguma coisa para vender ou para trocar. Todo esse propósito deveria ser centrado na adoração a Deus, na espiritualidade verdadeira,
tinha sido completamente transformada, alterada e de alguma forma também deturpada em relação àquilo que tinha sido o propósito com que Deus tinha estabelecido ali o ponto que seria um ponto de ligação, um ponto de encontro do seu povo, para que Deus pudesse ser exaltado no meio deles e pudesse haver um ponto também de congregação, de comunhão do povo em redor desta espiritualidade que se centrava na adoração ao Senhor Deus. Creio que é o primeiro foco crítico que Jesus vai salientar. O segundo ponto tem a ver com o ensino, o retorno à palavra. Lucas também, aqui no capítulo 19, verso 47, diz que todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo. E no capítulo 20, diz que aconteceu que naqueles dias, portanto estes dias finais, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, mais uma vez sobrevieram principais dos sacerdotes e dos escribas, os anciãos, e vão-lhe colocar agora uma tentativa de uma armadilha, a que Jesus depois vai responder de uma forma que os deixa completamente desarmados. Mas o foco que eu quero salientar, e creio que os evangelistas também querem salientar, pelo entendimento que foi dado, é a preocupação de Jesus no ensino, no foco, no retorno à palavra. Nós sabemos que, de alguma forma, o ministério, o ensino, sempre teve um lugar muito importante no ministério de Jesus. E eu creio que aquilo até se pode... É um dos focos e que pode ser resumido em Mateus, capítulo 4, verso 23, escreve Mateus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este, segundo Mateus, era o foco da ação de Jesus. E ele volta, em 9:35, volta novamente a enfatizar este triplo foco, quando ele diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o ensino da palavra de Deus era uma grande preocupação que o Senhor Jesus Cristo manifesta durante todo o seu ministério e, naturalmente, aqui, nestes últimos dias da sua vida, não deixaria de manter esse foco ainda com mais intensidade. Sabemos nós que quando Deus deu a Moisés a lei, a orientação é para que fosse lida, fosse ensinada, fosse explicada ao povo, para que o povo seguisse na verdadeira espiritualidade, no verdadeiro caminho, o caminho que Deus tinha preparado para o povo, um povo tão especial que Deus tinha separado para si, para que lhe desse louvor. E Moisés assim fez. Moisés foi obediente. Passou essa ideia a Josué, que também o fez. Mas no final da vida de Josué teve o cuidado de congregar todo o povo, ler ao povo toda a palavra que Deus tinha transmitido através de Moisés, e certamente aquele foi um tempo abençoado também para o povo de Israel. Mas logo a seguir nós vemos que se levantou uma geração que não conhecia Deus, e nós conhecemos. Ainda há pouco, na nossa escola dominical, nós estudámos o livro dos Juízes e vimos a miséria espiritual que foi, a miséria espiritual e não só, porque o povo sofreu fisicamente, moralmente e espiritualmente, porque se afastou da palavra de Deus. E é de notar que só muitos anos, quase 1000 anos mais tarde, é Neemias que volta a pegar na palavra de Deus. É claro que durante estes anos todos, sobretudo no período dos reis com Uzias, há pequenos avivamentos à custa da descoberta da palavra de Deus, naturalmente, mas é com Neemias e Esdras que 1000 anos depois se volta a congregar o povo, se volta a proclamar a palavra de Deus, porque diz que a palavra de Deus era lida, era explicada para que o povo pudesse compreender e pudesse aplicar à vida, e houve grande alegria.
Depois, novamente, de Neemias, nós sabemos, há um silêncio, praticamente depois, então, um silêncio profético, vai de Malaquias até à vinda de João Batista, em que a palavra faltou, a manifestação profética faltou. E Jesus sabia isso, sabia da necessidade de voltar à palavra, clamar e conclamar o povo a buscar o ensino, a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra, para que fosse o tal povo abençoado, o tal povo separado que Deus tinha em mente. O terceiro foco, a primeira purificação do templo, a volta à espiritualidade pura, àquilo que tinha sido ensinado lá atrás e de onde eles tinham desviado. O retorno à palavra e também o retorno à adoração verdadeira, a necessidade do relacionamento pessoal com Deus. Jesus, neste texto, porque ele depois também se repete, vai usar a palavra dos lavradores maus, esta ideia do lavrador, sim, no meu título, dos lavradores maus, porque fala do Senhor que tinha a terra e que plantou a vinha e que arrendou uns lavradores e partiu para fora, e depois nós vemos como é que ele vai mandar o primeiro servo, o segundo servo, o terceiro servo, e finalmente vem o filho. Mas ele está a falar agora em relação àqueles que tinham sido enviados. E Jesus está a chamar aqui, eu creio, a atenção para o povo. O povo tinha abandonado a Deus. A adoração tinha se tornado mecânica e até havia um abandono claro do relacionamento pessoal com Deus. E Jesus vai tocar nessa ênfase. A adoração verdadeira que o povo se tinha afastado. E finalmente o último foco aqui, do ponto de vista de Jesus, para o povo, não da ação de Jesus ou da forma das atitudes de Jesus, mas a preocupação dele esta semana, que era a submissão, o retorno à palavra de Deus, o retorno à vontade de Deus. E isso fica claro também aqui em Lucas, neste capítulo 20, quando lhe é colocada a questão do tributo. Diz no verso 19, capítulo 20, verso 19, diz que os principais sacerdotes e escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera aquela palavra. E está a referir-se à palavra dos lavradores, aquele que tinham tratado mal os que Deus tinha enviado. Porque o povo não se tinha submetido à palavra de Deus, Deus tinha enviado os seus profetas, foram maltratados, mortos, perseguidos, presos, enfim, tanta vez desprezado aquilo que Deus tinha vindo a falar para atrair o povo a si, e ainda assim não havia submissão. E é colocada a questão do tributo. A quem pagar o tributo? Deve ser pago o tributo a César ou não deve? Claro que era uma armadilha. E Jesus vai direcionar o foco. O foco é para a submissão a Deus. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Submissão à vontade de Deus. Se Deus diz que é assim, então o povo deve voltar a direcionar-se na submissão, a colocar-se debaixo da autoridade e da vontade de Deus, para que volte a ser um povo abençoado. Do ponto de vista das necessidades do povo, eu creio que os evangelistas procuram então centrar-se nestes 4 pontos a que Jesus vai fazendo referência. Os irmãos, depois, seria um bom desafio para nós, ao longo desta semana, podermos pegar nos evangelhos e ler os acontecimentos que vão até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ver, de facto, como é que este foco é feito. Purificação, o retorno à espiritualidade pura, o ensino, o retorno à palavra, o retorno àquilo que Deus disse, a adoração verdadeira, o relacionamento pessoal com Deus, o que tinha sido abandonado, e a submissão à vontade e à autoridade que tinham sido desconsideradas ao longo de séculos, com consequências tão trágicas. Agora, como é que Jesus, do seu ponto de vista, da sua ação, das suas atitudes, vai dar destaque a estas realidades? Como é que ele
chega ao coração do povo para poder fazer-se entender, para poder fazer-se compreender e fazer com que a sua mensagem tenha algum impacto. Eu creio que são 4 também as manifestações, as marcas, se quisermos, das atitudes de Jesus nesta última semana da sua vida. Mas aqui, eu não estou a dizer que elas só existem aqui, elas sempre foram marcas do ministério de Jesus, mas aqui com uma ênfase ainda maior. Eu creio que a marca, a primeira, é uma compaixão. A compaixão que é manifesta sem precedentes. Lucas 19, quando Jesus vai a chegar ao templo, e seria aquela consagração, do ponto de vista de Jesus não acontece isso. 19:41, no meu texto diz que quando ia chegando e o povo a cantar, Hosana, bendito o nome do Senhor, exaltando, diz que chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Ou poderia chorar também sobre nós. O que é que Jesus via? Jesus não via, o que estava na frente dele era um povo exaltado, um povo em festa. Aqui, problema técnico, os irmãos lá atrás não estão a ouvir, é isso? Vamos ver. Pedro, ouves-me aí? Bem? Ótimo. Então podemos continuar. Estava a falar então da manifestação da compaixão de Jesus, uma compaixão de facto que é sem igual. Várias vezes Jesus chorou, mostrando assim a plenitude da sua humanidade. Lembramos com o seu amigo Lázaro, mas aqui é sobre a cidade. Jesus olha para aquela multidão e ele não em festa, mas ele não vê uma multidão em festa. O que Jesus vê é um povo em trevas, um povo sem direção, um povo como ovelhas que não têm pastor, como várias vezes assinalou. Aliás, naquele texto que lemos há pouco, em Mateus 9, 35, faz aquele resumo da obra de Jesus, da ação de Jesus. Diz logo a seguir, Mateus 9, ora, 9:35, nós já lemos, o ensino, a pregação e a cura, mas aqui a seguir o que é que Mateus diz? E vendo a multidão teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Era assim que Jesus olhava para aquela multidão. Uma multidão de quem Jesus conhece a condição espiritual. Uma multidão que não sabe o que vai acontecer a seguir, mas de quem Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus sabe a ira de Deus se vai manifestar sobre aquele povo. E essa foi, de alguma maneira, a história do povo de Israel. Aquilo que eu chamo o povo dente de serra. No Brasil houve uma expressão, o povo ioiô. Bem, nós aqui também, há 500 anos, nós também tínhamos o ioiô. Então o que Jesus vê é um povo ioiô, porque ele conhece um povo de sobe e desce, que está sempre a subir e a descer, a afastar-se, a aproximar-se de Deus, mas o que mais acontecia era o afastamento de Deus. E ainda neste contexto, nós sabemos que Jesus vai ter o maior sermão, que é o sermão profético, capítulos 24 e 25 de Mateus, que são neste tempo, em que fala do juízo de Deus que iria acontecer sobre aquele povo. E claramente Jesus vai dizer que naquela cidade vai ser horrível, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Claro que Jesus não viu isso, mas eu creio que João pelo menos, sendo já de alguma idade, ele teve, provavelmente não estaria em Jerusalém, mas ele teve conhecimento do que aconteceu em Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, com o cerco da cidade pelo general Tito, a mortandade, a situação horrível que ficou aquele povo.
consequência do que também aconteceu no finalzinho mesmo da vida de Jesus, quando esta multidão que agora o aclamava vai dizer crucifica-o, crucifica-o, e o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. E não demorou muito. E ao longo dos séculos de história isso tem acontecido. Deus tinha prometido àquele povo, Jeremias 3,15, e tem outros textos, mas eu pego só em Jeremias 3,15, diz: vos darei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com ciência e com entendimento. Esta era a vontade, era o que Deus queria para o povo, guias, líderes seguros, mas não era isso que acontecia, porque Jesus via que os próprios líderes eram corruptos, que o põem em causa, que o confrontam, que procuram tirar-lhe a vida, afastando completamente qualquer hipótese. Nós vimos, e é nesse contexto, então, que esta atitude de compaixão é aplicada. Mas também não é só a compaixão que Jesus mostra, é a sua entrega total. O povo tinha desprezado o propósito de Deus, os planos de Deus, não queriam. E se nós lêssemos Isaías 51, é um texto tão bonito, em que Deus tem com promessas de paz, de restauração, e ainda assim isso não vai acontecer. E Jesus, ao falar ao povo e aos líderes nesta parábola dos lavradores, claramente está a lembrar isso, está a lembrar as promessas que Deus tinha feito, como Deus tinha tido o cuidado de enviar os seus emissários, os seus profetas, para que o povo se virasse para ele e nada disso iria acontecer. Iria chegar ao clímax de mandar o próprio filho e também ele ser rejeitado. E é interessante que no final desta parábola, Jesus diz, mas vendo os lavradores arrazoavam de si, isto é, o filho, e diziam: se este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. E Jesus depois pergunta: o que fará o Senhor da vinha? Destruirá estes lavradores. De alguma forma, o que vai acontecer é que este povo que rejeita todos os emissários que Deus vai mandando ao longo dos anos, vai também agora acabar por rejeitar o filho que é enviado. Há uma forma o apóstolo Paulo falar sobre essa realidade quando escreve aos Romanos, capítulo 9 a 11, em que Deus lança esta emulação, diremos que este projeto, de alguma forma, para atrair os judeus, para os suscitar ao ciúme e os atrair de novo para si. Mas não era essa a realidade. O verso 19 diz que os anciãos principais procuravam lançar mão dele, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram aquela palavra. Estes que deveriam ser os líderes, os tais pastores, segundo o coração de Deus, para guiar o povo com ciência e com entendimento, eram os perturbadores, eram os que não respeitavam, eram os que rejeitavam completamente o que Deus estava a fazer para aquele povo e para eles. Outra atitude que Jesus manifesta também é o amor incondicional. Então, eu queria que os irmãos fossem a João, capítulo 13, porque também já é dentro do contexto da semana, exatamente no final da semana, é na quinta-feira que este episódio vai acontecer. E diz assim, João 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era passada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim com um amor incondicional. O amor que é exatamente ao contrário do amor que os discípulos lhe dispensavam, que era um amor condicional. Jesus vai, neste episódio da ceia, lavar os pés aos discípulos, fazer o trabalho que não lhe cabia de modo algum, mas dando o exemplo para que eles o pudessem seguir. E sabem o que estava a acontecer neste contexto? Os discípulos também não estavam a entender muitas das coisas. Se voltarmos a Lucas, capítulo 22 e verso
capítulo 22 de Lucas. Ora, não me quero perder. Lucas 22. Quando Jesus estava com esta preocupação, com grande ansiedade, com grande perturbação interior, porque ele sabia o que ia acontecer, e que ele estava a agir para com eles desta forma, derramando sobre eles um amor incondicional, este amor ágape. Qual era a preocupação dos discípulos? 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como menor, e quem governa como o que serve. A preocupação deles era centrada nos seus interesses totalmente alheios ao que estava a passar. Até Jesus continua a amá-los de forma incondicional, até sabendo que ao lado dele estava quem o estava a trair. Judas estava a traí-lo, e mesmo assim Jesus continua a pensar-lhe este amor incondicional. Em verdade vos digo que um dentre vós me está a trair. Não me traiu, ele está a trair. Ou seja, traiu, está a trair e vai continuar a trair. Ainda assim, eu vou continuar a demonstrar amor incondicional por vocês. E de forma que Jesus termina o capítulo 13 de João, dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Era aquilo que ele tinha mostrado e que tinha feito, era o que estava agora a pedir que os seus discípulos fizessem. E finalmente, a submissão completa. Lucas 22, 14 diz que chegada é o capítulo da instituição da ceia, como o 13 de João. 22, 14 diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12, e depois diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus estava ali para cumprir integralmente a vontade do Pai. Lucas 22, 39 diz-nos assim: a partir do verso 39, e saindo dali, como costumavam, para o Monte das Oliveiras, também com os seus discípulos que o seguiam, e chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se cerca de um tiro de pedra, onde se de joelhos orava, e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Humanamente, era muito duro o que o Jesus estava a enfrentar. Ele sabia que ia enfrentar. E humanamente ele pede: Pai, passa este cálice. Mas como filho submisso, ele foi até o fim. E é interessante que Jesus vai sempre reafirmando esta mesma ideia: Pai, glorifiquei-te na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Jesus sabia que tinha chegado para aquela hora e que ela iria ser pesada, mas ainda assim ele ia ser submisso até ao final. No capítulo 22 de Lucas, como no 13 de João, diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque vos digo que não comerei mais dela até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Naquele momento final, é que Jesus mostra a sua integral, a sua completa submissão ao Pai. Ele vai estabelecer algo que para ele era o máximo que poderia fazer. Era uma aliança de morte, de vida.
Nós temos um corinho que diz: Jesus, a tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Esta aliança de vida-morte nos deu completo acesso ao coração do Pai. Submissão final. Eu queria terminar com um texto que eu gosto muito. E que Paulo também, pela sabedoria que foi dada, ele registra no capítulo 2 de Filipenses, ele diz desta maneira. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele encarou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, irmãos, eu termino com esta afirmação do apóstolo Paulo. Nós vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar esta aliança que Jesus estabeleceu, que nos deu acesso, nos permite ter acesso ao coração do Pai. Provavelmente esta semana nós iremos ter algumas emoções diferentes. Talvez alguns são capazes de ver algum filme relacionado com este período, com a vida de Jesus, com a sua morte, com a sua crucificação. Certamente estaremos aqui na sexta-feira para celebrar a ceia. Estaremos no domingo de manhã, lá na Amadora, e também aqui. Mas é uma oportunidade de partilha, não só das emoções, mas sobretudo do testemunho da vida e da obra de Jesus em cada um de nós. E também um tempo para melhor nos prepararmos, para podermos celebrar esse sacrifício, essa morte e ressurreição de Jesus. Essa dádiva que se manifestou para que nós pudéssemos, como este povo, voltar para o coração do Pai, para o reino de Deus, para a família de Deus, onde pela sua graça nós esperamos, nós queremos que todos, eu creio e quero e desejo que todos nós aqui possamos participar. Amém.